Aqui à minha direita, o advogado Mário Cerveira, com V, hein? Cerveira, filho, especialista em direito imobiliário. Temos também a satisfação de receber. Muito obrigado, Cicarelli. É um prazer estar aqui novamente no programa Gente que Fala e vamos tentar contribuir da melhor forma possível com os ouvintes e também com aqueles que vão telefonar aqui para a gente. Com certeza vai ser muito bom. Tentar não, com a presença de você vai ser fácil. Dá para tirar de letra. Vamos iniciar então. Com 6 votos a 0, a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal tornou ontem o ex-diretor do Banco do Brasil, Henrique Pisolato, o publicitário Marcos Valério e seus 2 ex-sócios, Ramon Rollerbach e Cristiano Paz, os primeiros 4 condenados do mensalão. 4 ministros do STF já votaram pela condenação do ex-presidente da Câmara dos Deputados, João Paulo Cunha. A votação continua. E eu vou, então, iniciar. O advogado Mário Cerveira Filho, especialista em direito imobiliário, mas conhece... Cidadão. Mais do que tudo, é um cidadão e sabe do mensalão. Combinou. Rimou. É verdade. Bom, de qualquer forma, eu acho, como bem disse o Misael, não foi grande surpresa. Não tem. Porque não é possível que a decisão fosse de outra forma. Apesar que o Brasil é um país que às vezes vem umas surpresas aí que a gente fala, mas não é possível que isso aconteceu. Não acredito. Como houve um voto agora há pouco tempo, né, que todos estranharam e muito. E ainda disseram assim, não, é interessante que haja esse debate. Foi uma resposta que eu não consigo entender. De qualquer forma, a gente fica satisfeito que a coisa esteja caminhando dessa forma e tem muito mais gente envolvida. Agora, eu só gostaria que, nesses programas, já que estamos no ano de eleição... Os arrolados, doutor, no meu entender, foram aqueles que nós conseguimos pôr a mão, aliás, que estavam com a mão na boca da botija, que é um dito popular antigo. Então, estes 38 foram aqueles que nós conseguimos, que a Justiça, que a Procuradoria conseguiu detectá-los. Agora, em volta deles, tem milhares que também participaram. Então, pelo menos esses 38, vamos fazer justiça ao país. Não há dúvida, que sejam 4 vezes Ele mais. ia dizer enrolados, ele falou arrolados. Né? Arrolados. Enrolados. Que é a expressão técnica. Doutor Mário estava com a palavra. Com certeza tem bastante gente tremendo. Né? E tomara que sejam condenados também para ver um pouco de ética e de parar essa corrupção ridícula que tem no país, que poderia estar muito melhor do que está. Eu queria finalizar dizendo que eu espero, por ser um ano de eleição, que os candidatos agora a esses cargos públicos não fiquem usando disso nos programas de televisão, batendo nessa tecla sem parar e não apresentar as suas plataformas, que é muito mais interessante para o público do que estar falando, tá vendo, aquele fez isso, o outro partido fez, eu não sou nenhum partido aqui. Isso é falta de inspiração. Eu espero que realmente eles usem do programa para mostrar suas plataformas e não ficar metendo pau em quem foi condenado ou em partidos políticos. Nós aguardamos projetos. Exatamente. Coisa séria, projeto sério. De preferência, conclusões. Conclusões. É interessante que a população está bem envolvida nisso, né? É verdade, isso que é interessante. Coisa que há tempos que a gente não vê. É verdade. Né? Enquanto ele está torcendo para os filhos, eu estou torcendo pelos meus netos. Né? Mas é importante a população se envolver nisso e saber cada passo que está sendo dado. Muito bem. Olha, gente, mudando um pouco de assunto, ou não, ou totalmente, após completar 1 ano, a lei que proíbe o uso de celulares dentro de bancos para evitar assaltos naquela saidinha, né? É pouco cumprida na capital, aqui de São Paulo. Durante uma semana, a reportagem do jornal Folha de São Paulo visitou 60 agências bancárias para fazer uma tomada, né? Em todos os casos, foram simuladas ligações de até 2 minutos, aí envio de mensagem de texto e outras coisas, como se estivesse normalmente fazendo esse acesso. Em apenas 17 bancos, os funcionários impediram essas ligações. Quer dizer que, então, de 60, são 33, né? Que não foram abordados. Sim.
só 17 foram abordados, dizendo, não pode, tal, porque é lei, tal, tal. Vamos começar aqui. O doutor Mário Cerveira teve uma experiência meio triste, mas não foi no banco, né? Não foi em banco. Eu já fui a família Ele toda. é especialista em direito imobiliário. Deve ser algum edifício. É verdade. Não, mas eu posso resumir dizendo assim que no Brasil a situação está da seguinte forma. Eu fui assaltado. Puxa, mas ainda bem que eu não tomei um tiro. Essa é a Então, realidade. Essa é a realidade. Está todo mundo satisfeito. Dos males, o menor. Dos males, o menor. Quanto específico o problema de banco, foi muito bem falado aqui na mesa, enquanto não se resolve o assunto tecnicamente, que deveria ter, o banco não está muito preocupado, né? Onde tem tantos clientes e tal, Tem se seguro. for assaltado, se não for, Tem está muito resseguro. preocupado. Diversos funcionários meus, graças a Deus, não houve morte, mas já foram assaltados assim, toda hora. Na sequência, então, vamos ao próximo tema. Os valores dos aluguéis e, por consequência, dos imóveis estão exorbitantes no Brasil. Muitas pessoas não sabem que as alterações que entraram em vigor em 2010 contribuíram e significativamente para esse fenômeno. Pela falta de conhecimento dessas alterações, os locatários estão muito prejudicados. E os locadores, por sua vez, se aproveitam da situação, continuam aumentando os aluguéis de maneira desproporcional com a realidade do nosso país, porque a situação não está fácil, não. Eu gostaria que o doutor Mário Cerveira Filho nos explicasse melhor, já que ele é o expert na matéria. Obrigado. Bom, Cicarelli e ouvintes, eu sempre, durante toda a minha vida, eu escutei dizer o país está crescendo, o Brasil está crescendo, o Brasil está crescendo, e agora, com certeza, o país já cresceu, já entrou na faculdade, já recebeu o seu diploma, está no mercado. Então, o Brasil hoje é reconhecido mundialmente e a gente sente orgulho de ser brasileiro em muitas situações. Muito bem. Pelo meu lado, como estudioso, grande estudioso dessa matéria, não há dúvida nenhuma que essas alterações havidas na lei do inquilinato, que entraram em vigor no dia do aniversário da nossa cidade, 25 de janeiro, em 2010, contribuíram para esse aumento excessivo. Você vai ver o preço dos aluguéis, está completamente em desconformidade com a realidade do país, e o país crescendo, precisa saber crescer. Eu vejo claramente que atendo clientes dessa forma o dia inteiro, de que falta conhecimento. Nós estávamos dizendo agora há pouco a respeito da Fundação do PROCON, o trabalho que está fazendo. Falta conhecimento, falta instrução para os inquilinos e para os brasileiros dessa matéria. Eu peguei aqui, Cicarelli, eu acho que é super importante para os ouvintes, três fatos aqui que estão, três alterações importantíssimas, a meu ver, que o povo não sabe. Por exemplo, hoje, um inquilino, né, um locatário, só pode ter uma ação de despejo por falta de pagamento a cada 24 meses. Poxa. Isso, para mim, é cruel. Na segunda que ele tiver, o locador pode rescindir o contrato. Então, Quer dizer, ele pode ficar 48 meses sem pagar. Não, ele sofre uma ação de despejo por falta de pagamento e paga no fórum. Depois só pode dar uma dor de barriga nele depois de 23 meses. Se ele sofrer uma segunda ação, está rescindido o contrato. E ele está na rua. Ele está na rua com a família, com os filhos, com tudo. E pouca gente sabe disso. Então tem muito, esse fenômeno é assim, tem muito locador torcendo para o seu locatário atrasar o aluguel para ficar na mão dele. Isso está fácil. Como está fácil de tirar, isso é uma das coisas. Muitos empreendedores, muitos estrangeiros, muitos grupos estrangeiros estão vindo para o Brasil para ficar com esses aluguéis que todo mundo sabe que são os aluguéis mais caros do mundo. Nas locações comerciais, por exemplo, se o lojista não entra com uma ação renovatória, que é direito dele, ele não sabe, atualmente o locador pode despejá-lo em 15 dias do imóvel. Quer dizer, o sujeito perde tudo. E nós temos que ver também a parte social de tudo isso. Então está faltando conhecimento, está faltando explicação, e é o que eu tenho feito por todo esse Brasil, uma verdadeira catequese nesse Essa ação renovatória tem quanto tempo?
antes. Ação renovatória dá direito Se ele não pedir- ao comerciante, desde que ele tenha um contrato de 5 anos ou mais, ou que os contratos dele, somados os prazos ininterruptos, deem 5 anos ou mais. Então ele tem esse direito a entrar com a ação renovatória, mas essa ação tem que ser proposta de 1 ano a 6 meses de vencer o contrato. Se me perguntar por que, eu não sei, não fui eu que fiz a lei. É. Mas tem que entrar com a ação judicial de 1 ano a 6 meses. E todo mundo ainda acha que uma simples carta para o locador já resolve o problema. E não é, tem que entrar no fórum com uma ação ou ter um contrato assinado 1 ano a 6 meses antes de vencer esse de 5 anos. Isso é uma informação básica, eu como advogado sei, mas o lojista ou os outros inquilinos não são obrigados a saber. E a minha função é essa. Ótimo. Aqueles que têm esse problema, fiquem atentos, porque, de repente, perdeu o prazo, dançou. Ou seja, doutor, o remédio ainda é o bom relacionamento Lógico. entre locatário e Não há locador. dúvida nenhuma. Isso é a melhor coisa. Porque depois vai a justiça e a solução quando virá. Isso é bom na vida, para tudo, até para vizinho. Sim. O Jaime, do Jardim Bonfilholi, para o doutor Mário Cerveira. Quais são os cuidados que um comprador tem que ficar atento quando adquire um imóvel diretamente com o proprietário, sem intermediação de corretor? Tem que ter cuidado quando adquire diretamente? Bom, mas não há dúvida nenhuma. Eu acho que até melhor, né? Ele pode adquirir, mas ele tem que consultar um advogado especializado, né, para fazer essa transação, não há dúvida nenhuma. E procurar um advogado especializado. Às vezes ele tem um grande amigo trabalhista, um advogado trabalhista, que é parceiro dele, amigo, e às vezes ao invés de ajudar, ele pode prejudicar. Eu acho que, eu acho que ficou claro nessa mesa, que hoje o Brasil precisa se profissionalizar cada vez mais. Então, num caso desse, tem que procurar um advogado especializado para auxiliá-lo nisso. Ele não é advogado para tanto. Encerramos o Gente que Fala de hoje. Agradecemos as presenças de Paulo Arthur Góes, Misael Antônio de Souza, Hamilton Saraiva e Mário Cerveira Filho. Gente que Fala de hoje teve a apresentação de José Carlos Cicarelli, que sou eu, por acaso. Na direção-geral, o jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, produção Nicole Dalmaso, som Cléo Rodrigues, na técnica Luiz Felipe Batista, Renato Borges, Edi Silva, Neildo Neres e Benê Benê.